dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o podcast que vai começar a desconfinar a conta gotas. O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo José Pedro Silva e Helder Gomes. E neste lindo podcast de dia de reflexão vamos falar sobre o quê? Sobre o casal real, Harry e Meghan, e depois vamos olhar, lá está, para o plano de desconfinamento. E talvez ainda tenhamos tempo de olhar para aquele arrufo entre Marcelo e Cavaco Silva e também para o que terá acontecido ao candidato da Iniciativa Liberal que, entretanto, desistiu, à Câmara Municipal de Lisboa, que, entretanto, desistiu da corrida. Mas, antes de mais, vamos lá saber como é que estão os meus queridos paineleiros. Olha, vai-se andando. Já estão com melhor ar. Foi estonteante essa introdução que fizeste. Pois, as pessoas ficam logo agarradas, não querem logo... esta parte não me interessa muito, mas quando falarem do candidato, ex-candidato e ex-iniciativa liberal, vou querer ouvir. É nitidamente um salto de qualidade neste podcast. Sim. Só há aquele pequeno problema de poderem fazer como quando vêm aqueles filmes para adultos que estão a saltar para a frente a ver quando é que aparece a ação, não é? Olha, mas era muito bom sinal se as pessoas estivessem tão entusiasmadas como estão nesses vídeos a ouvir o nosso podcast. Os efeitos, pelo menos são os mesmos. Olha, que habitualmente, sim. Mas habitualmente, quer dizer, ouvem por 5 minutos, é isso, não é? O tempo necessário para... E às escondidas, não podem dizer a ninguém. Por acaso eu gosto desta dimensão de clandestinidade associada ao nosso podcast, isso gosto. Agora, só 5 minutos também não dá. Não, mas já dá para as visualizações, portanto 5 minutos já é qualquer coisa. E é mais do que interessa é o Kiliki. Ora depois as pessoas podem ir à sua vida. Bom, então vamos lá dar cliques para outros temas e vamos à nossa reunião de condomínio. Isso é um gato. Acabaste de lhe dar um pontapé. Não, fiz só assim, mas ele mandou-se. Fez vídeo, Sim. Olhem, como eu sei que há coisas de facto muito importantes para discutirmos aqui na nossa reunião de condomínio, mas eu gostava de começássemos por esta entrevista do Harry e de Meghan Markle à Oprah, que entretanto fiquei a saber ontem que vai ser transmitida pela SIC, portanto quem não viu pode ter a oportunidade de ver. Eu de facto não vi, só li sobre o tema, mas há aqui várias coisas que podemos comentar, até porque o assunto tem alguma graça, mas houve aqui acusações muito graves por parte deste casal e convém dar aqui algum contexto, não é? O Harry e a Meghan, entretanto, desistiram das suas funções reais e partiram para os Estados Unidos e, entretanto, deram esta entrevista onde foi exposto de forma, diria, inédita, o que é que foram os últimos 3 anos e meio desde o Megxit, não é? E do noivado e todas essas questões, porque depois houve aqui acusações de racismo, porque o primeiro bebé deste casal, ouvi uns comentários da família a dizer que tinham medo que fosse demasiado escuro, e há outras questões até sobre a saúde mental da própria atriz. Ela afirmou à Oprah que sofreu de tendências suicidas. E, portanto, muitos temas complexos. A rainha pediu reflexão, lá está, mas o Palácio considerou preocupantes todas estas acusações. José Pedro Silva, sabendo eu que és um fã da família real, aliás, deduzo também que tenhas mesmo sangue azul, o que é que te pareceu esta entrevista? Estás do lado da família real, que no meio de uma pandemia e portanto, o marido da rainha, não sei se entretanto já saiu do hospital ou não, mas ouvi muito esse argumento, quer dizer, no meio de todas estas questões sai esta entrevista, que muitos já comparam à que foi feita pela Diana, não é? Ou estás do lado do casal e se acabas por ter alguma pena por aquilo que foste lendo e do que foi acontecendo, principalmente à Meghan Markle, que, repito, estabelece mesmo um paralelo com a Diana. Como, aliás, Cristina Ferreira. Sim, exato. Vamos lá ver, eu sinceramente acho que não estou do lado do casal, não, estou do lado da família, por uma razão simples. Eu acho que quem dá este tipo de entrevista
só pode querer causar estragos. Não há aqui nenhuma, vamos lá ver, não há aqui nenhuma revelação que nos interessasse. A comparação com a entrevista de Diana, na minha opinião, não dá, porque Diana sim tinha, na altura, um conjunto de boatos, de histórias mal contadas, enfim, em que era uma vítima e que, de certa forma, havia a necessidade de explicar, ou pelo menos dar a versão dela, mas lá está, sempre muito anos depois, não é? De todos os tumultos que conhecemos e tudo o que aconteceu. E foi muito tempo depois, exatamente, sim. Ou seja, quando estava uma série de botaria aí a correr e tudo isso, em que ela era muito mal vista, sentiu essa necessidade. Neste caso eu não vejo qual seria a necessidade, porque os dois piraram-se da família real, poderia eventualmente haver aquela dúvida de saíram porquê, Harry está-se nas tintas, e aí admito que ele pudesse dar uma explicação, mas estas revelações todas, não. Isto já não tem qualquer justificação, isto é para causar danos, é para causar estragos. Só pode ter essa, são problemas familiares que não interessavam nem ao menino Jesus. Portanto, volto a dizer, nenhuma acusação pendia sobre os dois para terem que vir explicar. Não, vieram só acusar a família real. E sem dar nomes, ainda por cima, ser racista. Nesta questão até parece-me um pouco pior, não é? Não dando nomes, parece que é a família, bate a família toda. Depois disseram só que não era a rainha, salvaram a rainha, né? E o companheiro. Portanto, fica-se com aquela ideia de que será, em princípio, o irmão que pode ter dito isto, e o irmão é enfim, o pretendente. Portanto, ou o pai. Cortaram sim. relações, o pai e o Harry, ali essa... Em termos políticos seria sempre pior para o irmão, porque o pai, enfim... o pai já tem tanta coisa em cima daqueles ombros que mais uma não lhe causava estragos, no irmão já assim. Mas certo é que o facto de não explicarem então quem é que teve o comentário racista, e depois é preciso perceber, e foi um comentário racista? Porque também, lá está, também não explicam o comentário. Uma coisa é, numa família de branquelas, como eles chamam, squálidos, que parece que está tudo doente, podia haver o comentário de vai haver uma criança mais morena. Podia ser isso ou podia ser um comentário verdadeiramente racista, como quem diz, espera lá, na nossa família real vem um escuro. Portanto, não se percebe concretamente qual é que foi o comentário. Pode ter sido um comentário assim, qualquer. Pelo que eu percebi, e aliás, se quem estiver a ouvir e quem tenha visto certos da entrevista, eu não vi, eu só li o que foi escrito. Eu vi aqui um artigo em que a Oprah, e desculpa interromper, diz, demasiado escuro seria um problema? E a Meghan responde, se foi essa a conclusão que tiraste, chegaste lá. Mas essa também é a conclusão dela, volto a dizer. Pois. E como me parece que está ali para causar estragos, como é esta a minha opinião, obviamente que era isso que tinha que dizer. Agora, muito sinceramente, o meu ponto é este: não havia justificação nenhuma para aquilo, para esta entrevista. Os direitos pagos pela CBS estão entre 7 e 9 milhões de dólares. Foram os direitos, foi o que se pagou pelos direitos daquela entrevista. E o casal diz que não recebeu um tostão. Eu, no exercício dos meus direitos constitucionais, não acredito. Não acredito. Lamento. Isto é muito fácil de dinheiro irem para offshores e ninguém ter que saber, e portanto eles daqui a uma década estão a usar dinheiro e ninguém vai saber se foi para a entrevista ou não. Eu não acredito. Lamento. Pronto, eles digam o que disserem. Acho muito estranho ter sido os milhões todos para a entrevistadora. E, portanto, mais uma vez, acho que Harry em termos técnicos, é um parvo. Parece uma espécie de vingança, não é? Daquilo que foi acontecendo à mãe. A mim soa-me. Isto agora parecemos que estamos na passadeira vermelha, a verdadeira. Mas o tema até é interessante porque isto causa dano até na própria imagem do país, não é? Pelo menos no caso do Reino Unido. Mas parece uma espécie de vingança. Esse é o problema. Há aqui uma questão familiar que não parece ter nenhum motivo razoável para vir a público, porque poderia haver motivos razoáveis para vir a público. No caso, não parece que exista. E está-se a falar de um problema familiar que envolve uma família que tem uma certa relevância, quer seja monárquica ou não. Isso agora é completamente indiferente. Há aqui uma responsabilidade de provocar instabilidade política num país inteiro
por razões que têm que ser, de facto, absolutamente explicadas e provadas. Não pode ser só... E aqui vou ao ponto e termino com isto, vou aqui ao ponto do que disse Meghan sobre o que passou naquela casa e sobre os pensamentos suicidas. Vamos lá ver uma coisa, que são sempre da mesma gravidade. Agora, há aqui um ponto que são de tanta gravidade que me parece que expor assim numa entrevista... eu não consigo bem explicar isto, mas nós chegamos a um momento em que uma pessoa diz isto numa entrevista e automaticamente a família fica com uma imagem de ser racista e de ter provocado numa rapariga que foi para lá morar problemas mentais ao ponto de equacionar por ter má vida. A gravidade disto, sem se conseguir provar nada, é enorme, porque Meghan disse isto, apenas disse. E hoje em dia estamos numa era em que se acusa de assédio, que se acusa de problemas psiquiátricos, e os acusados ficam imediatamente com essa imagem, com essa etiqueta, e não se pode fazer nada. Pronto. Portanto, e aqui o ponto é, qual é que é a justificação, qual é que é o objetivo de fazer isto? Ou seja, porque eles já se piraram daquela casa, portanto, já estão a viver felizes e contentes na América do Norte. O meu ponto é este. Olha, então vamos perceber o ponto do Hélder, que eu deduzo que seja um aficionado por estes temas, mas eu queria perceber aqui algumas coisas, até porque a entrevista pode ser interessante para percebermos o estado do próprio Reino Unido, não é? Há aqui uma frase que eu retirei de alguém fazer uma análise, de um jornal inglês, pensou a fazer uma análise, que é a seguinte: o casal na prática carregou um bombardeiro B-52, voou sobre o Palácio de Buckingham e descarregou o arsenal todo em cima. Hélder, queria te perguntar se é que estiveste atento ao caso, ou aliás, sim, se estiveste atento. E depois outra coisa aqui, e pegando um bocadinho no que o Zé Pedro está a dizer, em relação à Meghan, porque ela defende o direito básico à privacidade. Parece-me um pouco anedótico que alguém diga isto numa entrevista para milhões de pessoas, onde expõe toda a família. Onde se expõe também. E onde se expõe também. É difícil ter uma opinião central ou moderada neste tema, porque, segundo percebi, as pessoas mais velhas estão mais viradas para a família real, as pessoas mais novas, segundo umas sondagens que foram feitas, as pessoas mais novas para este casal. Isto também é um pouco sinal dos tempos que vivemos, além da pandemia da Covid-19, ou não? Bom, aqui na nossa pequena amostra de 3 pessoas, 3 homens brancos, se nós quiséssemos verter essa sondagem aqui para esta pequena amostra, tu estarias mais do lado do Harry e da Meghan, e eu e o Zé Pedro, como temos a mesma idade... Teoricamente, sim. Pronto, então eu vou dizer que tudo muito, muito certo, mas de facto esta sondagem nesta amostra não colhe, porque nem eu estou do lado do Palácio, nem eu estou do lado do casal. Então encontramos um moderado, não é? Finalmente. Eu sou bastante radical na minha moderação relativamente à família real, seja ela qual for, e esta por maioria de razão parece-me que já há um namoro constante que se iniciou com os tabloides britânicos e que se propagou para o resto do mundo. Tu provavelmente não tinhas ainda nascido, mas o Zé Pedro Silva lembrar-se-á do dia em que morreu Diana, Princesa Diana, e aquilo foi bastante chocante porque tu se calhar já tinhas nascido. Em que ano? Já não me lembro. 97, não é? 97. Já tinha nascido, fogo, há 4 anos. Não me lembro. Pronto, eu lembro-me perfeitamente de estar colado à MTV, não sei porquê, mas estava a ver, na altura em que a MTV passava vídeos de música e não se tinha transformado num canal de reality shows, e começou a passar um rodapé, porque aquilo era MTV britânica, e começou a passar um rodapé a dizer para sintonizarmos os canais de notícias para uma importante informação. Eu assim fiz, não sei se pus na CNN ou na BBC ou o que seja o que for, e pronto, e aparece esse impacto, essa notícia bastante impactante da morte da Princesa Diana. E eu, na altura, lembro-me do alto dos meus já 15 anos,
ter pensado, bom, isto aqui foi assim uma coisa bastante dura, porque a morte acontece na sequência de uma perseguição ou de uma fuga do carro em que seguia a Princesa Diana em Paris, no túnel de Paris, uns paparazzi, e pensei, bom, isto provavelmente, na altura ainda acreditava mais na humanidade do que atualmente, que é quase nada atualmente, e achei que podia eventualmente tirar-se alguma lição daquilo. Mas não, acho que não se tira de facto, e não se tira no aproveitamento ao tutano da imprensa, por questões que são manifestamente familiares, e uma questão numa família que já valeu uma morte. Eu não estou a dizer que os paparazzi sejam os culpados únicos daquela morte, e que não foi só dela, mas que muito contribuíram ativamente até naquela perseguição, parece-me que sim. E para mim, eu não consigo estar do lado do Palácio, não consigo estar do lado da família real, não consigo estar do lado deste casal que perdeu a mesada. Porque é também um ponto importante, apesar de tudo, eles quiseram fazer esse Pois é. Sim, mérito, sim. não é? E falar sobre os contratos que têm com a Netflix e Spotify, não é? Justificam esses contratos com isso, com essa perda Com o facto de terem perdido a amizade. Bom, eu diria que por muito são um bocadinho pobres meninos ricos, não é? Porque por muito que a mesada lhes tenha sido retirada e que fizesse alguma falta, foi uma opção deles, uma opção com a qual eu de resto, não concordando necessariamente, porque não tenho de me colocar nessa posição, mas acho que as pessoas devem ter direito de facto a sair de casa, e também os pais. E não é a primeira vez na família real, não é? Exato, e também os pais a cortar a mesada uma vez saídos de casa, porque era o que faltava eles estarem a sustentar o estilo de vida de foragidos. Agora, não me parece que aquele casal, com todo o interesse que há à volta deles, até por terem esse cunho de forasteiros e de terem abandonado o Palácio de Buckingham e ter partido à descoberta do novo continente, não me parece nada que eles tivessem, ou que eles venham a ter problemas no resto da vida, de todo. Acho que há bastantes pessoas que terão uma vida muito complicada, e não me parece que nós possamos incluir Harry e Meghan nesse lote de pessoas, porque desde contratos com plataformas de produção audiovisual a outros que tais, acho que eles nunca terão grandes problemas. Agora, vamos à entrevista. A entrevista, para mim, acho que suscitou um interesse global e alguma indiferença da minha parte, e acho que, que muita indiferença da parte de muita gente. Não estou sozinho nesta indiferença, mas de facto indiferença e alguma preocupação, porque eu considero que as acusações são graves, sim. Considero que deviam ter sido mais sustentadas, mais fundamentadas. Se fazem acusações que são graves, desde racismo até problemas mentais que levam alguém a considerar fortemente a hipótese do suicídio, acho que são acusações de tal forma graves que precisam de mais fundamentação, de mais corpo. Por isso acho que aquela entrevista perde-se muito nisso, que é a entrevista essa que eu não vi, também só li relatos. Mas poderás ver na SIC. Estou mesmo ansioso, aliás. O quê? Não sei, não sei. Acho que ainda não há data, mas se houver, peço desculpa, SIC, mas tanto quanto pude apurar. Se calhar vou desaproveitar o desconfinamento e o desconfinamento que se inicia na próxima segunda-feira para me trancar em casa e ficar à espera disso. Não tenho interesse nenhum em ver aquilo, apesar de eu achar que as famílias reais sabem que sei lá, já vivi num país que é uma monarquia, como a Noruega, já visitei outros países além do Reino Unido, que também são monarquias, e não há esta
este show todo. E eu percebo que o Reino Unido seja uma potência à escala global, mas a Noruega, por exemplo, não é um país menos rico por isso, ou os Países Baixos. E, portanto, esta tão grande, e também a Suécia, esta tão grande obsessão com a família britânica, a família real britânica, e nós também um bocadinho com a família real espanhola, porque está aqui ao lado. É como se estas famílias fossem figuras do Instagram e influencers, não é? Pelo menos estas duas que referiste, as outras não, as outras são mais chatas, diria, não é? A construção mediática à volta dessas duas é bastante diferente. É isso mesmo, é esse o meu ponto, e não estava a ir lá tão diretamente. É que a questão é um bocadinho essa. Isto são figuras de Estado, não é? São chefes de Estado dos respectivos países, portanto o monarca, no caso a Rainha Isabel II, no caso da família real britânica. E com certeza que tem importância nesse sentido, como são chefes de Estado, não é? Haverá também o governo, o chefe de governo, mas como chefes de Estado com certeza que tem a sua importância. Mas eu diria que se constroem muitas histórias de príncipes e princesas, reis e rainhas, à volta da família real espanhola e britânica, em que as outras se escudam mais, ou seja, estão mais refugiados, estão mais... Para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal, exatamente. Eu acho que há muita coisa positiva que se pode retirar de famílias reais mais escudadas, das atenções mediáticas e deste grau de... É que não tem a ver com escrutínio, isto é muito mais do que escrutínio, com certeza que, sei lá, até por absurdo, se nós considerarmos a família real saudita, é importante saber o nível de escrutínio, sobretudo após a morte de um jornalista no consulado saudita em Istambul, com certeza que é importante saber como é que a família real saudita se move e porque é que o príncipe herdeiro é importante na gestão do trono saudita. Com certeza que sim, esse grau de responsabilização e tentar perceber porque é que a família real saudita se está assim estruturada é importante, até para apontar responsabilidades. Mas tudo o resto não. E para lá, sim, é mesmo um assunto de família, é assim, uma questão familiar. Agora, eu não consigo assumir a posição do Zé Pedro Silva de me colocar do lado de um dos lados da contenda. Acho que é de facto, sim, concordo que acusações tão graves têm de ser mais sustentadas, isto resumindo. Não percebo este interesse tão exacerbado à volta de uma entrevista que acima de tudo discute problemas de família. Acho que eles são instantinhos. E a rainha, como anda nisto há muito tempo, não concordando eu necessariamente com ela, não tendo assim um especial interesse por ela, a não ser na série que a retrata de alguma forma, que é o The Crown, por acaso tem mais apego à figura retratada do que à figura real. Talvez porque a atriz seja boa, não sei. Mas é isso. Deixa-me só perceber com o Zé Pedro, porque Zé Pedro, já agora, se quiseres, para percebermos, porque estamos aqui a tocar em dois pontos diferentes, não é? O mediatismo à volta destas famílias e depois o interesse gerado pelo público ou pela percepção que nós temos do interesse que isso gera, não é? Porque há muita gente, como o Hélder diz e confessou aqui, haverá muita gente que não tem o mínimo interesse nesta entrevista e nestes temas. Mas perceber porque é que acabas por defender um lado, sendo que esse lado tem muitas coisas que jogam contra si e a seu favor, mas neste caso a família real. Porque é que achas que poderá ter assim tanto impacto, tendo em conta essas acusações que tu dizes, e eu também concordo, e o Hélder também, que mereciam mais provas? Sabes, eu acho que não deixa de ser uma entrevista política, porque de facto a família de quem eles se queixam é a família real britânica e a rainha é chefe de Estado, não só daquele país, mas de toda a Commonwealth. E portanto, isto é político. Quer dizer, é evidente que eles trouxeram problemas de uma família que para mim não têm a gravidade
ou não há nenhum bom argumento para fazer a tal justificação de alguma coisa que eles tivessem a ser acusados ou coisa parecida. Mas há aqui uma questão política que interessa, que tem que interessar, não é? Pode causar uma instabilidade no Reino Unido, pelo menos, enorme. Levantou logo as vozes na Austrália contra a rainha, portanto, isto tem interesse, tem que ter interesse. E, sobretudo, tem que ter interesse para quem, enfim, de certa forma, defende as monarquias constitucionais, como é o meu caso. E muito rapidamente eu explico, porque em Portugal não está nada na moda as pessoas defenderem a monarquia, e confesso que em Portugal seria um regresso à monarquia, para mim, de facto, era capaz de não fazer nenhum sentido politicamente numa altura destas, mas o que é facto é que eu sempre simpatizei bastante com o regime, com o sistema político, uma razão muito simples, porque nós... É sempre, as pessoas querem escolher os seus presidentes da República, os seus chefes de Estado, isso é democrático, não faz sentido algum em 2021 uma família, a consanguinidade ser razão para se estar à frente de um país. A verdade é que os países têm que ter um chefe de Estado, todos. É assim que estamos organizados. E eu sempre achei uma coisa, é que um político, quando chega a Presidente da República, tem sempre afinidades. Quando se diz que é todos os portugueses e que é partidário, isto é uma treta completa. Isto é uma treta completa. Vêm dos partidos, são escolhidos por... O Zé, olha eu, que tente lá chegar, não consegues. Não vai lá. Isto não é nada democrático. São escolhidos pelos partidos. São escolhidos pelos partidos. E vêm, muitas vezes, quem é que financia as campanhas? Quem é que os apoiou? E isso depois, no Palácio, reflete-se. Pode-se refletir mais, pode-se refletir menos, mas reflete-se. Jorge Sampaio, pela instabilidade denunciada por um secretário de Estado da Juventude, atirou abaixo um parlamento, um governo, e deu maioria absoluta, imediata, ao partido que o apoiou. Então achas que essas coisas, esses episódios poderiam ter sido evitados com uma monarquia forte e robusta? Não, o que eu te digo é que há de facto também um interesse, em termos quase de ciência política de reflexão, nas monarquias constitucionais, naturalmente. E esse interesse é de facto pessoas cujo único, enfim, a única dependência é de facto o país, a nação, o povo. Porque eles não precisaram de nenhum empreiteiro para lá chegar, porque eles não precisaram de nenhum partido, ou primeiro-ministro, ou governo para lá chegar. Chegaram! E, portanto, eu se pensar enquanto cidadão contribuinte, que aqui estou eleitora, eu penso, eu quero alguém no Palácio que me defenda intransigentemente. Não é porque tem simpatia com aquele ministro, aquele primeiro-ministro. Não, eu quero um que me defenda apenas. E eu encontro isso muito mais facilmente em alguém que lá vai. Eu em tempos tinha a teoria que é, então se não queremos a monarquia, fazemos uma coisa. Tiramos o Presidente da República, o chefe de Estado, é um português ao calhas. Fazemos um sorteio, sai o número de contribuinte e é esse o Presidente. Ao menos isso era incrível. Mas é que esse chega lá sem dever nada a ninguém. Chegou. Pronto. E, portanto, é este o interesse, não embarque nada naquela coisa antimonárquica, nada, não embarque nada. Porque o que é facto é que as monarquias em geral são boas experiências de países organizados, com estabilidade política e com progresso. Portanto, não são aquelas histórias antigas das monarquias absolutistas, que isso era outra conversa, mas, portanto, em termos de sistema político, parece altamente interessante. E como digo, não embarco naquela cena anti-coisas. Acho que são de facto regimes, sistemas, formas, o que lhe quiserem chamar, em que os países em que o povo tem uma representação de alguém que não depende de ninguém, e isso é a maior independência que há, como se sabe, ainda mais em política. Portanto, estes dois meninos, ao fazerem isto, o que acontece é que fazem um ataque enorme político à monarquia. Uma pisada. Ao seu país, uma pisada gigante. A família real não apreciava Meghan Markle, e eu acho que agora percebemos porquê. Meghan já é a segunda família com quem tem problemas. E, portanto, isto também deve dar um sinal, não é? Tem problemas na sua própria. E, portanto, uma vez que as coisas não estão explicadas, provadas, não se consegue perceber muito bem aquilo que eles ali relataram, acho que devo tomar uma posição, que devo tomar um lado, a família real, não defendendo a família real.
mas defendendo politicamente a família real, porque já sabemos que aquilo é tudo uma grande confusão. O interesse mediático que o Hélder falava acontece também nos presidentes da República. Há presidentes que ninguém sabe quem são, nem nunca ouviu falar, e depois há uns que são muito badalados. Portanto, sim, quer dizer, mas não tens, pelo menos na história recente de Portugal, não tens esta devassa, e eu até percebo que tu digas, e até aceito que tu digas, que a devassa é promovida pelos sujeitos devassados, e depois por causa da natureza daquilo que eles dizem na entrevista, Meghan e Harry. Claro que aquilo tem um efeito bastante grande na família real e na chefia do Estado e da Commonwealth, como bem lembraste. Mas, quer dizer, eu não me lembro de um chefe de Estado com este grau de escrutínio e com este grau também, aqui em Portugal, se calhar vais lembrar-me, vais citar algum nome, mas porque eu no limite acho que isto, por muito que eu seja avesso a monarquias, sejam elas absolutistas ou constitucionais, eu obviamente que sei que há uma diferença muito grande, há um fosso a separar estes dois tipos de monarquias. Apesar de tudo, eu acho que é mesmo do palácio, ou seja, eu não acho que, com certeza, que um episódio, há crimes que se tornam públicos, dada a gravidade, e não podem ficar dentro de portas. Mas estas situações que são relatadas e muito pouco fundamentadas pelo casal desavindo com o palácio, não se inscrevem nessa tipologia de crimes públicos. Acho que é mesmo do foro nem sequer sei se são crimes, no limite não serão crimes, são apenas acusações graves e pouco fundamentadas e pouco encorpadas na acusação. Portanto, eu acho que este é mesmo entendendo a dimensão política que o caso assume, porque é de um chefe de Estado, do chefe de Estado que estamos aqui a falar, no limite, parece-me que nem sequer tem a ver com o tipo, ser uma monarquia ou ser uma república, tem mesmo a ver com isto, apesar de tudo, é um assunto de família, é um problema que deve ser... mas ouve lá, as finanças de Donald Trump também são um assunto dele e de família, no entanto tiveram uma componente política, portanto aqui neste caso o que tu tens é uma família que está à frente do Estado, enfim, está a rainha, mas com a sua família real, se é acusada de bullying, com consequências de pensamentos suicidas, se está acusada de racismo, quer dizer, isto perde completamente a idoneidade para estar à frente de um Estado. Se isto fosse um Presidente da República a ser acusado disto, demitia-se no dia a seguir. Portanto, não, por exemplo, o exemplo que tu deste é bastante bom, porque Donald Trump foi acusado de racismo, foi acusado de uma série de outras coisas, e no final mesmo do mandato há toda aquela investigação a propósito das finanças e daquilo que ele foi pagando ao fisco americano, e a verdade é que houve esse grau de escrutínio e ele não saiu pelo seu próprio pé, no sentido de não tomou a decisão de se demitir. Foi eleições e foi derrotado nas urnas. Certo, mas isso não foi... Ou seja, o exemplo é bom, o exemplo que tu dás é bom, sim. Não, a questão é que... Para encerrarmos este assunto, que já vai longe e ainda temos os desconfinamentos, Pedro, diz lá então. Não, é só no caso de Trump, como ele foi acusado de tudo e mais alguma coisa, é evidente que depois as acusações perdiam o seu vigor, não é? Portanto, aqui coisa diferente é o Macron agora ser acusado de racismo pela sua família, de que causaria uma instabilidade que eu, em França, por exemplo, não tenho poucas dúvidas que a coisa funcionasse. E tens o exemplo também, relativamente àquele mediatismo que falavas, que a família real britânica tem e outras não. Sarkozy também foi sempre um presidente muito mais perseguido e com muitos mais casos, e agora até se vê que foi mesmo condenado por causa de corrupção. Sim, esse aí não tem grande escapatória agora. Não. Mas são céleres eles lá nestas coisas da corrupção. São um bocadinho. Não se admite. Não se admite fazer isto a uma pessoa. Não se admite fazer isto a uma pessoa. Sarkozy devia ter feito como muitos franceses, que era a reforma vinha de reforma para Portugal e estava mais tranquilo. E pedia para ser a jurisdição aqui. Não, quer ser julgado, mas em Portugal. Mas portanto é isso. Então, para concluir, já que estás com o fogo no rabo... Não estou, é só porque também já não há mais grande coisa a comentar. Vocês até estão a tornar o tema mais sério do que ele é realmente. E temos onde estar. E vou-vos deixar a falar e vou-me embora. Exato. Não, basicamente é isto. Acho que há uma componente política, e os dois, como são maiores e vacinados, bem vacinados não sei se já são, mas como são maiores, acho que
devem ser abordados neste sentido, ou seja, não é só passadeira vermelha e da Meghan e do Harry, não, eu acho que há aqui uma questão política em que os dois se meteram, conscientemente, volto a dizer, portanto, e que causa um estrago, que para mim é o objetivo deles, aliás, financeiro e de causar estragos, uma vingança, causa estragos num país e até numa união de países, e portanto têm que levar com as consequências. Não vou aqui dizer assim, isto é coisas da revista Caras, isso não me interessa. Não, eu acho que isso é mais grave do que isso. Acho que é mais grave do que isso, e acho que a rapariga, desde que entrou para aquela família, era este o objetivo dela. Lamento dizer, mas mas no exercício dos meus direitos posso dizer, é uma opinião, posso estar errado, não tenho provas, nem quero fazer, mas acho que isto, desde o início, que podiam ter este o plano, mas ia sempre dar raia, e deu. E acho que Harry é muito parvo, sinceramente. Muito bem, vamos então perceber se, aliás, vamos olhar para finalmente, não é? Não sei se celebraram ou não este plano de desconfinamento, já sabemos, já temos luzes sobre o que vai acontecer, ainda que seja a conta-gotas, começa já na próxima segunda-feira. E Hélder, quero-te perguntar se vais imediatamente tratar de livros, do cabelo, o que é que vais fazer, o que é que se te pareceu bem este plano, que ainda é bastante longo e tem várias fases e vários patamares, sendo que o outro desafio que muita gente comenta também é o da testagem, não é? Esse é o próximo desafio, se vai ser possível testar todas estas condicionantes da sociedade que precisam de controlar e de continuar a controlar a pandemia, que pelo menos por agora está bastante controlada. Ou muito mais do que anteriormente. Sim, mas dá-lhe algumas semanas para o descontrolo voltar. E isto não é o Hélder a desejar que as coisas corram mal, era o que faltava. Pensamento positivo, isto é que é preciso, otimismo. Não, ou seja, isto é da natureza mais elementar dos vírus, e nós já vimos por esse mundo fora situações em que a uma primeira vaga se sucedeu uma segunda e por aí adiante. Portanto, não é, havendo até variantes que acabam, no caso, por exemplo, de Portugal e mesmo a nível global, acabam por representar o grosso das incidências, das novas incidências do vírus, parece-me que... Caso ainda não temos uma nossa, não é? Uma variante Não temos nossa. ainda uma, mas julgo que foi o Zé Pedro, não, julgo que foi sem dúvida o Zé Pedro, mas o Zé Pedro falou na variante Aljustrel, não foi na semana passada? É verdade, é verdade. Eu não sublinhei o assunto na altura, porque, quer dizer, entretanto meteu-se outra coisa, mas... Ainda não a identificámos, mas os nossos laboratórios de reflexão estão a tratar disso e, portanto, para a semana vamos ter aqui uma amostra. Se bem se recordam, a questão, e vocês recordam certamente, é que o Zé Pedro antecipou aquele que é o atual Ministro das Finanças, aqui alguns meses antes de Centeno ir para o Banco de Portugal e de João Leão assumir a pasta no Terreiro do Paço. Agora, portanto, eu temo bem que a variante portuguesa exista, de facto, ou venha a existir, e que seja, de facto, de Aljustrel. Portanto, algum cuidado para as pessoas de Aljustrel. E eu queria ter feito esta chamada de atenção para os aljustrelenses na semana passada, e tinha até tido uma semana inteira para saber como é que se chamam os habitantes de Aljustrel, mas não o fiz. Bom, de qualquer modo, a verdade é que as variantes andam por aí. A britânica já representa o grosso, julgo que até a nível mundial, e em Portugal também. Portanto, eu fico feliz com a existência de um plano de desconfinamento, porque nós sabemos que isto é todo um jogo de mantas curtas, que quando tapa a cabeça destapa os pés, e aquilo que nós estávamos a destapar e a desguarnecer era de facto o tecido económico, que já está todo estraçalhado. E há muita gente, pessoas, famílias e empresas que estão numa situação de penúria, porque há penúria de saúde pública e de perda de familiares, em circunstâncias em que não se puderam despedir deles. Portanto, muitas vezes o vírus retirou não apenas a companhia dessas pessoas, como a possibilidade de fazer uma despedida que seria normal
numa situação não pandémica. Mas claro que os pés que estavam a descoberto eram um tecido económico cada vez mais frágil, eram os pequenos negócios e os grandes negócios também, e portanto um plano de desconfinamento é sempre bem recebido, no sentido em que pelo menos é um plano, fixa 4 grandes datas e tens ali uma série de reaberturas setoriais distribuídas por essas datas. Cumpriram de facto o desígnio que tinham anunciado de reabrirem primeiro as escolas. Esta reabertura terá dado ali um choque, uma faísca entre os palácios do Belém e de São Bento. Este desconfinamento foi um bocadinho mais... Foi duro esta, não é? Foi duro e de facto Marcelo passou um sinal de... Marcelo, que assumiu esta semana ou tomou posse para o seu segundo mandato, deu um sinal muito claro de que ao passar a informação aos jornalistas de que tinha jantado com António Costa e tinha tentado convencê-lo, isso é muito divertido, tinha tentado convencê-lo a desconfinar menos e a ser menos... Pode desconfinar. Sim, mas não tanto. Mas não tanto. Sim, é um bocadinho por aí. Eu acho que este é um sinal importante que Marcelo dá, porque ele tem assumido uma responsabilidade até suprema por aquilo que tem acontecido com a Covid e com a gestão pandémica que Portugal tem feito. Mas também dá este sinal, porque ele é muito manhoso, dá este sinal de, olhem que apesar de tudo, eu tentei convencer o Primeiro-Ministro de que o desconfinamento não podia ser tão alargado. Portanto, é assim, é um regresso a medo, eu acho que é um regresso a medo por parte de muita gente, mas é um regresso bem-vindo porque as pessoas não podem... tornou-se, de há um ano a esta parte, tornou-se um bordão dizer isto, mas não podem juntar à crise pandémica ou ao vírus pandémico o vírus do desemprego, da ruína económica ou financeira e outros tais. José, pegando naquilo que o Helder está a dizer, porque há coisas que não se podem reverter ou salvar, é um plano com muitas cautelas, não é? Mas também se achas que tem uma percentagem de algum medo, ou se faz de facto sentido, tendo em conta até o que se está a passar nos outros países. Parece-te um bom plano, tendo em conta que demorou algum tempo até percebermos o que iria acontecer. Não é um plano com todas as cautelas, como vocês estão a dizer, estão aliás muito enganados. É um plano que hoje saiu aquela comparação com o desconfinamento britânico. Olha, outra vez, estás a ver? E não é nada com cautelas, é até um bocadinho para a frentex. Agora, eu muito sinceramente... Mas isso é bom ou é mau? Pronto, essa é a questão. Eu sinceramente... Quando falava do desconfinamento a medo para alguns, era mais no sentido das pessoas voltarem, sei lá, aos serviços que começam a reabrir e também aos próprios comerciantes. Não, claro. Há muita vontade e há muito medo também envolvido. Não, eu não pronunciei necessariamente sobre a cautela ou seja, a cautela... Então foi só o José Paiva, Não, mas a cautela de que eu falei é de Marcelo na demarcação de um plano que eventualmente ele considera mais arriscado por parte do governo. Acho que Sabem que eu sou como sou novo, gosto de tudo muito à bruta e portanto quando vejo coisas em fases, para mim é cautela, basicamente é isso. Portanto, se isto fosse tudo de uma vez, mas sim, Zé, diz lá então. Basicamente, eu acho que... Falavas do comparativo com o Reino Unido, não é? Sim, portanto, e aí estamos para a frentex. E eu acho, sinceramente, na minha qualidade de leigo, tenho que o referir sempre, nunca é demais, parece-me que foi dos melhores anúncios de Costa, desde que entramos neste filme, parece-me que desde que nasceu. Desde que nasceu. Parece-me que esteve francamente bem, no sentido em que foi, pela primeira vez, bastante claro. As críticas que estão a fazer ao gráfico,
é de pessoas muito chatas, porque tem que se perceber que ele está a falar para um país, e para um país que ainda por cima, maioritariamente, olha, leigo, e até às vezes um bocadinho leigo demais. E portanto, neste momento há uma evitar consciência... o qualificativo burro, não é? Estava a tentar evitá-lo, estava. Mas já não dá para fugir. Pronto. Mas, portanto, há ali um gráfico, de certa forma, é muito claro, porque se percebe que há aqueles 2 níveis que são amarelos, em que obriga a contenção e a recuo nas medidas, ou pelo menos parar o calendário, que é diferente de recuar. E o encarnado, que obriga, sim, então, a eventualmente recuar. Como se fosse um jogo de níveis, não é? Ora bem, e há ali o verde, onde temos que nos manter, e, portanto, pareceu-me um gráfico claro, pareceu-me um calendário claro. Uma pergunta, aliás, penso que foi do José Manuel Mestre, que é sempre uma figura que faz sempre boas perguntas, sobre se isto avançasse mais depressa, ou seja, se os números caíssem mais depressa, assim é que é, se porventura se podia antecipar o calendário. E Costa tinha a resposta pronta, e não, senhora, é para manter o calendário porque tem que se ir avaliando tudo isso. Portanto, parece-me que a coisa está pensada. Ele falou nestes 2 novos nomes, não me lembro agora do nome das pessoas, peço imensa desculpa, mas dos especialistas, que eu nunca tinha ouvido falar, portanto, admito que, embora tenham já estado em reuniões de Infarmed e tudo isso. Oscar Felgueiras. Exatamente. E o outro... E agora vamos conseguir ser machistas porque não nos lembramos da senhora, não é? Exato. Sim. Eu acho que é Raquel. Mas a verdade é que... É Raquel. Raquel. Mas tem segundo nome ou não? Exatamente, terá um apelido, mas fala lá. Mas parece-me, sinceramente, que estão a fazer as coisas bem feitas. O gráfico é simples, a coisa está bem pensada. Se nos mantivermos no verde, temos este calendário. Pareceu-me bem. Não consigo criticar por criticar. Tenho muita pena, adorava, tinha um prazer imenso em poder dizer que era uma asneira, mas genuinamente acredito que está bem pensado, que está bem feito. É de certa forma arriscado. A Inglaterra foi muito mais, Reino Unido foi muito mais devagar. Queres dar um exemplo? Eu não estou a par desse plano, portanto, se quiseres dar para termos aqui uma comparação. Lembras-te de alguma coisa desse plano? Cultura, espetáculos, tudo isso para eles é em maio, nós em abril, meio de abril. Mas não será tudo, não é? É os museus primeiro, se não me engano. Museus, sim, os museus eles também, meados de maio, nós meados de abril, eles não abriram nada de cabeleireiros e barbeiros e nada que se pareça, portanto... Mas nós somos muito mais bonitos, não é? Portanto, normal que queiramos... Somos muito mais vaidosos. Isso! Mas, portanto, como digo, tenho muita pena de não poder criticar, mas parece-me que há uma coisa que foi bem apresentado, foi claro. Já sabemos o que é que temos que fazer, que é ficar naquele verde, portanto, máscaras nesses focinhos, lavar as mãos, distanciamento, tudo distanciamento, tudo e mais alguma coisa, para ver se conseguimos, de facto, e testagem, mas isso já não está nas nossas mãos. Eu estava a falar apenas daquilo que está nas nossas mãos, para cumprirmos este jogo, de ficarmos naquele quadrado verde, e isso tem a ver com... E aqui vou às críticas que fizeram ao gráfico. Há aqui coisas que nós temos dificuldade em perceber quem não está dentro da matéria. É o caso do RT, do índice de transmissibilidade. Era isso que estes génios da lamparina queriam. Que ele fizesse ali um gráfico com o RT, que é uma coisa que... Eu digo, eu não percebo nada disso. Eu consigo perceber alguns gráficos, dos números por 100 mil, que aliás é aquele. É o número que basicamente nos estamos a guiar. Mas isso é muito mais complexo. Aqui temos uma ideia simplificada para burros do que é que temos que fazer. E eu acho que parece-me o mais importante, não é? Porque é para depois não termos leituras diferentes e as pessoas e as interpretações das leis, não é? Marcelo e Costa falaram dessas coisas. Eu chego a achar que se Costa tivesse tido esta boa... O que é que estás a dançar? Não sei, isto é... Tu dançaste agora? É a reabertura dos espaços. Mas já está na Companhia Nacional de Bailado. Sim, tu dançaste. Ok, não, eu estou irrequieto. Sim. Eu também vi a dança. Pois, não fui só eu. Mas basicamente, se Costa tivesse feito isto em dezembro ou em novembro, provavelmente não tínhamos, se tivesse existido, para já em termos de números, em termos de limites máximos do tal RT, ou seja, do avanço do vírus, não tínhamos com certeza tido a bronca que tivemos agora, que a senhora ministra disse que não foi caos nenhum, portanto foi só uma situação epidemiológica adversa, enfim. Complexa, não foi? Complexa, exatamente, não foi caos talvez nenhum. Se tivéssemos tido isto em novembro, dezembro,
nós estaríamos seguramente no encarnado, já nessa altura, e esqueçam natais, porque foi em cima do Natal. Ora, como o vírus tem aquela questão das 2 semanas para se verificarem os seus efeitos, não estamos a falar de Natal nenhum. Nós, naqueles dias, já estávamos, neste quadro, já estaríamos no encarnado. Portanto, tinha obrigado a confinamento e a medidas mais restritivas. Portanto, só daqui se percebe como parece agora que estamos no bom caminho. E termino só com mais uma coisa, com um pensamento Termina. Com um pensamento mais otimista em relação ao do Hélder, não a dizer que acho que vai correr bem, não é isso que eu quero dizer, mas nós temos que ter aqui alguma sorte. E a sorte que temos que ter agora, e por isso eu peço a Assunção Cristas que volte a fazer as suas orações, e a quem segue outras religiões faça, por exemplo, danças, mas convinha que tivéssemos bom tempo. Eu, curiosamente, quando eu devia dançar, não sabia se já não era por aí. Mas... a minha religião manda-me dançar aqui, olha, são 10 da manhã, portanto daqui a bocadinho tenho que estar... A dar a informação horária. O dia de reflexão já dá a informação horária, já viste? Sim. Mas acho que o meu instinto, uma vez que eu não tenho ciência nem conhecimentos, tenho que seguir apenas o meu instinto, que me diz, pelo menos quando tivemos aquele milagre e aquelas coisas todas, tivemos alguma ajuda do tal bom tempo, do tal sol, e por isso é que também aliviámos tanto no verão, na primavera e no verão do ano passado, a coisa começou imediatamente a acalmar, o que me leva a crer que esses especialistas que dizem que o sol e os raios ultravioletas e tudo isso acalmam bastante este animal. Agora, se nós, com este confinamento, se tivéssemos a sorte de não termos um tempo, vá lá, em termos científicos de merda, acho que isto pode correr bem. Acho sinceramente que seguirmos, respeitarmos as regras, se nos mantivermos no verde, se formos fazendo este soft opening e se vierem para aí raios de sol com toda a força, talvez estejamos na mesma situação em que estávamos no ano passado e que foi considerado um milagre. Muito bem, vamos ver com que linhas nos cosemos daqui para a frente, mas também espero que Raquel Duarte, já agora. Raquel Duarte, cá está, dia de reflexão, não falha. Está terminada a nossa reunião. Falhou, mas depois, bom, enfim, somos humanos, não é? Mas vamos ser cancelados, tenho a certeza absoluta. Vamos ser cancelados. Obviamente, mas não antes de irmos à nossa pissadeira vermelha. Esta semana na Pissadeira Vermelha, e vou começar eu que vou abrir a minha pisada no fundo, até porque pegando numa frase que José Pedro disse, acho que vai correr tudo bem, a minha pisada vai para a Iniciativa Liberal e para o ex-candidato a Miguel Quintas, à Câmara Municipal de Lisboa. Eu deduzo que a certa altura nas reuniões alguém tinha dito acho que vai correr bem. Só não estávamos à espera que o de correr bem durasse 3 dias, não é? Porque o empresário candidatou-se ou apresentou no passado sábado e depois na terça-feira desistiu. Portanto, é uma pisada, mas é uma pisada, não quero mal nenhum à Iniciativa Liberal nem ao Miguel Quintas, que por razões pessoais acabou por sair. Há suspeitas daquelas suas opiniões sobre a TAP, não é? Da nacionalização, mas quer dizer, não sei se isso será motivo suficiente ou não. Pessoais, claro, mas são razões pessoais. Razões pessoais são razões pessois e eu respeito. Não deixa de ter graça porque espera aí, deixa-me só terminar. Eu não tive tempo de ver isso e peço desculpa, aliás, que sendo moderador e diretor e CEO deste podcast, se há algum comparativo com outras candidaturas de apenas 3 dias. Não sei se isto é um recorde ou não, do Guinness World Record, mas era muito interessante saber, pelo menos, se foi aqui batido algum recorde ou não. A minha pisada até com carinho para o Miguel Quintas, que eu já agora gostava de perceber, isto até porque quando a Iniciativa Liberal teve um candidato novo, não é? O Tiago Maia, a coisa até correu bem, portanto eu gostava de perceber se com o Miguel Quintas iria acontecer a mesma coisa, até porque havia esta questão de PSD, Carlos Moedas, portanto, queria perceber como é que isto ia funcionar com uma candidatura livre dessas coligações, mas não, agora não sei o que é que vai acontecer. Portanto é uma pisada a ver se a Iniciativa Liberal se mexe e se consegue, e se não tem outro candidato que terá a iniciativa privada de sair, não é? Pelo menos precisamos de que tenha mais tempo, que esteja mais tempo pelo menos até às eleições e perceber que resultados é que a Iniciativa Liberal consegue sozinha. Mas deduzo que os dois estavam aí empolgados para falar de Miguel Quintas, portanto passo a palavra ao Hélder. Desculpa Zé, porque foste o último a falar. Hélder, estavas-me a dizer ao capucho.
Estavas a dizer ao cabo assim, certo? Para já deixa-me destacar o facto de dizeres que um candidato teve a iniciativa privada de se retirar. Isso tem muita graça quando se fala de iniciativa liberal. Tive uma semana a pensar nesta piada, obrigado pelo reconhecimento. E verdade. E ainda para mais passou assim de fininho. Tu não sublinhaste a piada como eu estou a fazer agora. Não. Agora, as razões pessoais invocadas por Miguel Quintas são as razões pessoais que qualquer pessoa numa situação melindrosa invoca para se retirar de fininho. Porque repara, com certeza que as suas opiniões que têm menos de um ano relativamente à TAP e defender a sua nacionalização foram desenterradas, não é? E essa entrevista chegou a haver ali uma tentativa, não sei se acompanharam isso, uma tentativa de desenterrar essa, lá está, no fundo de apagar essa profanação de um cadáver, porque foram desenterrar essa entrevista e depois houve uma tentativa de esconder essa entrevista, mas claro que na internet nada se enterra para sempre. Fica tudo à mostra, ficam os ossinhos sempre a sair do túmulo. Portanto, claro que aquilo que Miguel Quinta fez foi aquilo que alguém faz quando na realidade está mais interessado em prosseguir com a sua carreira política ou não, que é ajustar-se ao cargo. Portanto, ele há cerca de um ano, defende a nacionalização da TAP, passado pouco tempo, defende exatamente o seu contrário, e uma vez escolhido como candidato da Iniciativa Liberal para Lisboa, aquilo que ele faz é invocar as razões que toda a gente invoca quando a situação é complicada e tem de sair. Eu acho que até devia ser boa prática de jornalistas e comentadores, que é quando eles invocam razões pessoais, nós explicarmos de imediato que razões pessoais são essas. E as razões pessoais foram a defesa da nacionalização da TAP. Isto num partido, e eu termino já, isto num partido que durante muito tempo se especulou, durante algum tempo, alguns dias, algumas semanas, eventualmente, poucas semanas apesar de tudo, se especulou da sua vontade de integrar a coligação de moedas, ser assim um grande chapéu de partidos à direita, exceto o Chega, e depois não, eles anunciaram no sábado que iam concorrer, iam ter um candidato próprio, e esse candidato próprio desaparece em 3 dias. José Pedro Silva, estas razões pessoais, de vez em quando também deveríamos alegar razões impessoais, para ver como é que corria. Zé Pedro, tu que já demonstraste aqui no podcast alguma, posso dizer, simpatia, não levas a mal pela Iniciativa Liberal, deduzo que não tenhas ficado propriamente muito agradado com este episódio, que parece meio amador, ou não? Ou pôr o cavalo, como é que é? A carroça à frente dos bois, ou foi isso que aconteceu? Parece, mas tu já devias saber que eu não tenho simpatia por nada nem por ninguém. Portanto, Nem por nós, bolsa, estamos mal então. Muito menos. Portanto, tenho simpatia quando são simpáticos. Neste caso, acho que estiveram muito mal. Miguel Quintas, pelos vistos, tem dias. Esta também foi boa, não? Foi. Pelo amor de Deus. Mas essa foi mesmo uma piada assumida, portanto. Pronto, quintas e sextas tudo bem, sábados e domingo também, a segunda é aquilo que começa a pirar e terça já é fatal. Portanto, a Iniciativa Liberal deve ter chegado à conclusão que, espera aí, não podemos ter um candidato só 3 dias por semana, portanto vamos ter mesmo que o mandar embora. E o gajo peço desculpa, o senhor gajo, o senhor não chegou a quinta-feira para fazer jus ao seu nome. Não chegou, mas penso que terá sido apresentado por aí, portanto, ou seja, na quinta e na sexta-feira ele está bem, o problema é o início da semana, como para qualquer pessoa, vamos lá ser sinceros. Domingo é o dia da neura, segunda é aquela depressão, e o homem fez a vida dele, mas ele quinta-feira teria voltado. Foi apresentado no sábado, se calhar já estava a ser namorado na quinta, isso certo? Pois. Pronto. Na quinta ele ainda disse que sim, este é que é o ponto. Portanto, no domingo entrou na neura. Na segunda admitiu-se, abandonou a corrida. Agora, sobre a Iniciativa Liberal, eu acho que estão a cometer um erro crasso, estão a embandeirar em arco. Eu acho a Iniciativa Liberal tem uma basófia tremenda,
com resultados tão parcos, são os donos disto tudo, vão à frente e gozam com todos, e cartazes e tudo isso. Eu acho que não estão a ser inteligentes nesse aspecto. Muito bom cartaz, muito bom cartaz. É o primeiro que eu elogio da educação, estava muito bem feito. Pronto, pá, também, desculpa, gostei. Pode ser Pink Floyd. Sim, exato. Acho- Fiquei a conhecer Pink Floyd através daquele cartaz pela primeira vez. Eu, muito sinceramente, acho que essas brincadeiras com a educação, ou brincadeiras não, enfim, esses comentários políticos sobre a educação são um bocadinho injustos, porque todos nós sabemos porque é que a educação está parada, ou fechada, ou suspensa, ou Eu estava só teleeducação. a avaliar esteticamente, mais nada. Porque é Esteticamente. esse o efeito que tem. Para mim, os cartazes não. E foi curiosamente um cartaz que foi até elogiado à esquerda, portanto, o primeiro da Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal fez tantos bons, sobretudo sobre a ditadura fiscal que este país tem sobre os seus contribuintes, mas a esquerda foi apreciar logo, claro, este que não faz, na minha opinião, qualquer sentido, porque toda a gente sabe porque é que a educação está como está, e a culpa não será com certeza do governo, pelo menos essa responsabilidade de ter provocado uma pandemia global não parece ser do PS, essa pelo menos. Portanto, acho que uma pessoa fazer aquela ligação do muro para a educação como se fosse uma questão política, de regime, acho um bocadinho idiota. Recomendo as quintas. Mesmo que alguém ache que as escolas deviam ter aberto mais cedo e tudo isso, daí a falar-se no muro e educação. Enfim, é interessa. Agora, aqui, para mim, a questão, onde eles estão a cometer o erro grave é estarem nesta, sobretudo em autárquicas, em que não é a mesma situação das legislativas, em que depois pode haver um acordo pós-eleitoral, tudo isso. Na Câmara também pode haver um acordo pós-eleitoral, mas na distribuição da Câmara e da Assembleia Municipal, o jogo não pode ser o mesmo. Portanto, acho sinceramente que deviam ter entrado numa coligação alargada à direita, em que cada um tem as suas posições, e dentro da Câmara, cada um com certeza tinha a obrigação, como em qualquer coligação, de manter as suas ideias dentro de um programa comum, como é evidente, em que vai agradar a todos, em cada medida. Acho que tinha sido melhor, portanto, mas foram para a frente, não, e tal, nós somos coisas, e depois tiveram esta situação anedótica, e portanto, para quem acha que eles estão um bocadinho a embandeirar em arco, acho que foi uma boa lição. Agora vão arranjar outro candidato. Eu acho que em Lisboa haverá com certeza muito voto útil, portanto as coisas não lhes vão correr bem, e acho que foi pouco inteligente, mas eles é que sabem do partido deles, e eu posso estar enganado, veremos. Veremos então, Hélder Gomes, vais dar a tua pisada. Não sei se podes combater esta sonoplastia de José Pedro Silva de pássaros, mas peço-te poder de síntese para a tua pisada. Vamos tentar ser mais um bocadinho. Vá, a tua pisada. Opa, eu vou dar uma pisada em Marcelo Rebelo de Sousa. Ai, é fogo. Nem uma semana, coitado. No presidente, quer. Repara, porquê? Porque pela segunda vez consecutiva, num espaço de 10 anos, colocou-se na Assembleia da República na mesma altura em que Cavaco Silva estava lá, e obrigou o pobre senhor de Bulicame a ter de ir embora sem lhe dar o institucional bacalhau. Portanto, acho que é de muito mau tom Marcelo Rebelo de Sousa insistir, eu disse no espaço de 10 anos, obviamente é no espaço de 5 anos, insistir, portanto, 2 vezes consecutivas em estar presente numa cerimónia para a qual Cavaco Silva foi convidado, e obrigá-lo a ter de voltar para casa mais cedo. O senhor tinha onde estar, pá. Também não percebo a indignação das pessoas. Não. Alegou razões pessoais, lá está. Certo, eu estou a falar do Marcelo. Marcelo que esteve muito mal, Cavaco, otimamente. Muito bem. O que é, Zé? Diz. E diz e depois a tua pisada, porque eu acho que o Hélder terminou. E em beleza, devo dizer, poder sintético perfeito. Obrigado. Eu acho só que é curioso falar-se bastante desse abandono, dessa fuga de Cavaco, que se pediu para ir à casa bem, não digo fazer o quê, e saiu pela janela. É curioso falar-se disso, mas não se fala, por exemplo, dos partidos da esquerda que não aplaudem o discurso do... Eu também acho muito mal que Marcelo, mas lá está, a pisada é novamente em Marcelo. Eu acho muito mal que pela segunda vez consecutiva, no espaço de 5 anos, Marcelo se apresente na Assembleia da República, fale
fale durante algum tempo, Largos não minutos. sei se tanto tempo quanto o Presidente da Assembleia da República, e obrigue o PCP, o PF e o Bloco de Esquerda a levantarem-se apenas e a não aplaudir aquilo que ele diz. Acho que fica mesmo muito mal a Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente. Diz. Não, ia dizer, feito este anexo, Pronto, Zé Pedro. é daquelas coisas, gostam de marcar as suas posições no Parlamento. E Cavaco marcou a sua. Olha, há uma coisa que se deve dizer, é que Cavaco tem uma personalidade bastante forte e assume todos os riscos destas atitudes, e isso nesse aspecto, olha, é melhor do que como é que eu hei de explicar? Assumo mais ou menos, não disse, não apertei porque não gosto dele, não é? Isso é que era assumir. É melhor... Bom, é que isso era o que Pá, faltava. desculpa. Então, Para bom entendedor, meia palavra basta. O senhor tinha que regressar à pirâmide, estava-lhe a fugir uma ligadura daquelas do... Começou... estás a ficar Ana Gomes, olha. Tinha de voltar ao sarcófago, não é? Começou... fugir, Não, as pessoas já estavam a tropeçar naquela ligadura e ele teve que regressar à pirâmide. Mas... E depois há outra coisa em que Cavaco também foi bastante responsável. Foi, não estamos numa altura de cumprimentos. E, portanto, ele para manter... Desculpa, é que tu primeiro disseste que ele foi à casa de banho e podia ter ficado com papel higiênico no pé. As pessoas inicialmente pensavam que era papel, até se perceber que era a ligadura. Era mais grave. Porque ainda não se conseguiu, o Cavaco ainda não se conseguiu habituar a que depois de ir à casa de banho tem que voltar a pôr a ligadura aí. Mas, portanto, também um aplauso ao ex-presidente por ter evitado quaisquer contactos numa altura em que se pede distanciamento. E ele disse: o distanciamento é o ir para casa, que aí é que não há contágio nenhum. Acham que agora, ele prefere, por oposição, um Portugal amordaçado, prefere um Portugal coberto por ligaduras? Sim, ligado, um Portugal ligado. Exato. Olha, estamos on. Estamos on. Vamos lá ver, é a minha pisada agora? É a tua, vá, bora. Eu não tenho assim uma pisada muito bem pensada, até porque as vossas duas eram tão interessantes que pensei mais nas vossas do que na minha. Mas para cumprir calendário, eu vou só dar uma pequena, grande pisada na questão da Ground Force. Já aqui falámos em tempos sobre isto na reunião. Mas, na semana passada. E na outra também. Isso foi quando isto começou, portanto, em 1840. Mas basicamente o caso continua e eu acho uma graça a uma coisa, que é, mantém-se, está o ataque ao homem, ou àquele acionista, e eu quero me referir apenas aos trabalhadores, porque é curioso que nesta guerra eles sempre que se manifestam é sempre contra o acionista privado. E eu sei que ele tem 51%, portanto tem maioria, mas 51% não é 90% nem 80%, é 51%. E o que eu acho curioso é que se a Ground Force tivesse dois acionistas privados, os trabalhadores com certeza que iam atacar os dois, porque foi o Conselho de Administração que fez com que estejam a meio de março sem o salário de fevereiro. Mas como há um acionista que é a TAP e que a TAP agora está na mão do Estado, atacam só o privado. Mas se eles não estão com dinheiro do bolso, é por culpa dos dois. E se há um que poderia... Porque nós sabemos bem da questão do penhor da penhora das ações de Casemiro, que agora já se percebeu que é o Montepio. Desde a primeira hora, eu não sou jornalista da área, nem licenciado em Economia, nem em Gestão, mas desde a primeira hora que soube que havia ações penhoradas, eu pensei que após os meus sonhos, imediatamente que era ao banco. Porque isto é a história mais vista. Em Portugal é aquisições de empresas com financiamentos com a penhora das próprias ações. Isto é do mais básico. Portanto, quando se falava de que devia ser um credor de Casemiro que tinha as ações, qual credor é o banco? E veio-se a provar que é o banco, como era lógico. Mas estas situações são muito mais normais do que se pensa. Portanto, o governo ter ficado completamente espantado, não fazia ideia, isto tudo me parece teatro. E, na prática, o que acontece é que, para os trabalhadores estarem nesta situação em que não deviam estar, a empresa já podia ter recebido o empréstimo, que muitas empresas que também fizeram o pedido, o empréstimo com garantia do Estado, muitas empresas fizeram e também ainda não receberam. E de qualquer forma, todos os outros problemas que existem no Conselho de Administração daquela empresa entre os acionistas deviam ter sido resolvidos sem esta chantagem com o salário dos trabalhadores, porque para mim é o que o acionista público, enfim, esta não é a melhor expressão, porque é a TAP que é acionista, mas o que a TAP fez foi, eu vou pulverizar Casemiro com os trabalhadores e tirou-lhes o ordenado. Porque aquelas 2.400 pessoas já deviam ter o salário e podiam ter o salário no bolso.
E, portanto, acho um bocado caricato quando os trabalhadores só se atiram ao privado, porque é a tal história deste país. É sempre o privado. Ainda não perceberam o que é que está ali a passar e qual é que é a intenção da tutela da TAP, e, portanto, fazem esse jogo. Atiram só o homem tem que ir embora daqui, agora as ações estão penhoradas, isto é uma vergonha, quando deviam estar contra os dois acionistas, e nomeadamente aquele que tinha perfeitamente a possibilidade de ter feito a guerra que quisesse dentro da empresa, mas sem usar o rendimento dos trabalhadores. E, portanto, eu acho sinceramente que Pedro Nuno Santos se deve preparar para nacionalizar o país inteiro. Porque, assim como Casimiro tem os problemas que tem e outros, eu não estou a defender Casimiro, não faço ideia, faliu com a questão dos urbanos, não conheço a história dele, não conheço as empresas dele, não faço ideia. Falo completamente em geral. Mas há muitas empresas que estão na mesma situação em termos de não terem recebido os apoios, a não ser aquelas coisas do álcool gel e das luvas e das rendas e não sei o quê, coisas de lana caprina, mas em termos dos financiamentos de milhões que muitas empresas necessitam para a sua atividade face à paragem, há muitas empresas na mesma situação. Eu acho melhor Pedro Nuno Santos preparar-se para nacionalizar todos, que é o que vai acontecer. Menos este podcast. Já que ele gosta, pois, olha, era bom. Mas prepare-se para nacionalizar o país inteiro, porque Casimiros há muitos. E volto a dizer isto, hoje analisando, não faço ideia da história do senhor, se é sério, se não é, se é o vigarista, eu não faço a mínima ideia. Sei que há muitas pessoas, muitos empresários, muitas empresas naquela situação, e acho que Pedro Nuno Santos deve nacionalizar tudo. Tudo. Uma vez que as empresas têm a necessidade de financiamento, ainda não receberam, estão apertadas, vai lá o Pedro Nuno Santos e fica com a empresa. Eu acho que é a melhor solução. Os trabalhadores, como sempre, e vou terminar com isto, já que uma vez discutimos esta questão dos sindicatos e tudo isso, eu sou o mais favorável possível à existência de sindicatos. O mais favorável possível. Acho que os trabalhadores, de facto, têm que ter defesa, porque senão são completamente consumidos pelos empresários, pelo interesse financeiro e das empresas. Portanto, acho que esta lógica de haver uma defesa dos trabalhadores é o mais correta possível. A questão é que em Portugal nós temos este drama, que é os sindicatos completamente manipulados por forças políticas, e forças políticas de esquerda, tem que se dizer. Portanto, eu acho que os trabalhadores da Ground Force deviam estar a fazer barulho e deviam estar a dizer aos dois, ao Sr. Casimiro e à Sra. TAP, neste caso Pedro Nuno Santos, paguem já, resolvam os vossos problemas, mas paguem já. E nomeadamente aquele que tem a capacidade não só de pôr o empréstimo de 30 milhões na empresa, como tem o dinheiro, pague já e resolva depois. O que eles acabam por fazer é política, o privado é que tem que se ir embora. Enfim, é isto. Muito bem, e nós não temos que ir embora, mas ainda temos que mandar as pessoas a um sítio, por isso vamos lá. Muito bem, então, olha, eu não tenho um mandar fantástico, mas como já vai ser permitido cortar, ir aos cabeleireiros e manicures e assim, sem fazer uma... Vais mandar aí? Mas ia ao meu, quer dizer, passo a publicidade sem dizer o nome, mas é na Almirante Reis, pronto. Sempre corto o cabelo para aí há um ano quase, aliás, talvez 2, e não tenho razões de queixa, portanto quem morar ao pé e nunca saíste com piercing? Não, nunca saí com piercing. É ao pé do Jardim Constantino, e pronto, e portanto vão logo perceber, o sítio não é muito grande e a senhora é muito simpática. Estou a imaginar alguém de Barcelos. Não, eu não quero dizer o nome porque eu não me lembro a 100% qual é o nome. Eu só sei o nome da senhora, que é Patrícia, mas eu não sei se é Patrícia Cabeleireiro, se é Patrícia Manicure, se é, sei lá, não sei. Mas fica a minha sugestão, porque não tenho razões. Então, Patrícia, que o Joaquim de Barcelos está mesmo a caminho. Exato. Pode ser da estrada. E pronto, é o meu mandar, apoiem estes pequenos negócios, até porque podem sair lá não só com um visual novo, mas com 2 bons dedos de conversa, que é o que me costuma acontecer. Hélder Gomes, o teu mandar. Ainda estava a pensar no teu. Ganda porco. Não, se calhar vou lá. Então vá, olha. Depois passo o teu contacto. Isso, passa-me o contacto. É que olha, sabes quanto é que custa o corte? Sim. 10 euros, 10, estás a ver? Não custa é 10. Não é 10, custa 10. Pá, e lava o cabelo e tudo. Mas repara, custa 10, mas como se fosse lavar o cabelo. Tu arredondas sempre para os 15. Sim, eu pago, pago sempre 15. Tendo em conta os 2 dedos de conversa de que falavas, acho que podias dar perfeitamente uma gorjeta de 5 euros. É verdade. 10 mais 5 e ficavas nos 15. E ficavas melhor com a tua consciência. É verdade. Como uma conversa...
como a conversa dele é um bocado chata, neste caso é 5 euros de imunização, não é? Não é? Sim, exato. Deixa à porta. Exato. Olhem, eu quero fazer uma sugestão que já fiz em tempos, mas que é diferente, porque é um passo à frente, que é a 24ª temporada do South Park tem regressado às Mejinhas. E o primeiro episódio dessa temporada foi em outubro, e na altura eu recomendei, e agora vou sugerir o segundo episódio, que só saiu esta semana, e que estará disponível eventualmente no site oficial do South Park. E é mesmo se o primeiro era um especial pandemia, este tem a ver, é tudo à volta da vacinação. Ainda não vi, mas vi só uns teasers, é tudo à volta da vacinação e do medo das pessoas. Os medos, eles exploram muito bem essa parte do medo das pessoas em relação à pandemia de Covid-19, mas também à vacinação. E, portanto, é a minha sugestão. Em breve estará, quando nós formos para o ar, eventualmente já estará disponível, mas vejam que parece ter muita graça. Ora, uma sugestão de uns bonecos animados muito divertidos do Hélder Gomes e um pouco provocadores, vá, pouco. Zé Pedro Silva, tu para terminar vais mandar as pessoas onde? Olha, eu como não tinha mandar, e tu acabaste por roubar um bocadinho o meu mandar, e como nós já estamos aqui há muito tempo e as pessoas têm onde estar, e nós também, eu vou mandar às pessoas às creches, pré-escolar, primeiros ciclos e ATLs para as mesmas idades. Portanto, isto no fundo é o que as pessoas onde as pessoas podem ir. Sim. Livrarias, Todas juntas bibliotecas... não é? Mesmo as que não têm filhos convém não irem. Quer dizer... Pois, olha, já não sei. Livrarias, bibliotecas e arquivos, cabeleireiros, manicures e similares. O que é o similar? Não faço ideia. Arranjar os cascos? Deve ser arranjar as nails. Nails é Mas está manicure. Pois é. O que é que será similar? Pedicure. E será que massagens dá? Pois. Depende do final. Porque o José Paiva já está, o José Paiva Capucho já está como é que se diz? A ressacar de não ir àquelas massagens onde ele vai. E depois também... Diz. Não, sim, estou a ressacar, de facto, confio. E depois também ao comércio, ao postigo, comércio automóvel e mediação imobiliária. É mandar as pessoas a estes sítios. Pronto. Tu não tinhas onde mandar as pessoas e acabaste por mandar a 20 sítios diferentes. É onde podem ir a partir de 15 de março. Já estou a ver o pessoal a ir para o stand. Não quer comprar carro, mas chega lá e diz: vê os carros. Está interessado em um carro? Não. Eu não posso ir. Amigo, desculpe. José Pedro Silva mandou-me para aqui, portanto fica aqui só 5 minutos, depois vou ali a uma casa e à venda ao postigo. Exato. É onde as pessoas podem ir, é onde as pessoas vão. Não podem ir ao museu, vão ao stand da SEAT. Qual é a questão? É bonito também. Olha, ontem a SIC, o Grupo Empresa, atribuiu ao SEAT Leon o carro do ano 2021 e uma pessoa só pensa como é que está este ano para o SEAT Leon ser o carro do ano. Eu também não percebo porque é que uma oficina automóvel não pode ser um museu dos coches. Ora bem. Estás a ver? Mas isto não é uma oficina, as oficinas estavam abertas já, isto é o comércio, portanto isto é o standard. É o standard, porque é que um standard? Olhem, o que também foi muito bonito foi este podcast do Dia de Reflexão. Vou terminar com a frase de José Pedro Silva. Achamos nós que pode ou vai ficar tudo bem, esperemos que sim, agora com este plano de desconfinamento. Nós vamos continuar por aqui, nestes moldes audiovisuais, ouçam-nos em todas as plataformas, não sabemos se podem vir... Eu agora vou estar sempre a dizer isto, porque para além de anunciar o que é que vamos falar no início, também vou prometer cenas, que é o que se faz, não é? Teasers. Podem vir aí novidades, é isso. No fim, agora as pessoas ficam, quais novidades? Ninguém sabe. Pronto, está bem? Vá, até para a semana. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo